Por que eu fiz concurso público na área de TI? Mesmo eu não querendo fazer concurso público, mesmo eu não pensando em ser funcionário público. Na verdade, desde pequeno, eu venho sendo incentivado a fazer concurso público pelos meus pais, pelos meus amigos, alguns amigos que eu tenho, enfim. E aí eu nunca me atraí muito pelo modelo de trabalho de concurso público. E eu já vou explicar o porquê. Eu estava fazendo esse roteiro aqui e eu anotei alguns pontos que seria interessante compartilhar com vocês, pontos para não esquecer de falar. E aí eu falei: "Ah, vou compartilhar esse roteiro, eu vou abrir esse roteiro para vocês, para a gente discutir alguns pontos que eu anotei aqui". Primeiro ponto aqui mas antes, assim, de entrar no assunto principal desse vídeo, eu quero dizer que esse vídeo aqui, eu vou me esforçar para ele ser um vídeo totalmente original, sem edição. Alguns cortes ou outro pode acontecer, porque às vezes eu vou gaguejar, às vezes eu vou esquecer de uma palavra e para não ficar tão monótono, eu vou dar um corte, mas eu vou evitar fazer isso daí, beleza? Thales, por que você está fazendo dessa forma? É como se você me encontrasse na rua e me perguntasse, fizesse essa pergunta aqui que eu me fiz e eu parasse para responder para você. E eu notei esses pontos aqui. Beleza. Eu não pensava em ser funcionário público, mas a vida dá volta e cá eu estou. Eu nem sempre fui programador. Eu trabalhava como engenheiro civil, eu trabalhava com obras, trabalhava com projeto, trabalhava com dimensionamento, com cálculos. E aí, o mercado de engenharia civil, quando eu entrei na faculdade em 2009, ele estava bombando. Eu tinha exemplos dentro da faculdade que alunos mesmo que saíam para estagiar no primeiro período, ou no segundo período, que seja, e aí já ganhava um dinheirinho ali, eu acho que era R$ 2.000, R$ 1.800 como estagiário, isso lá em 2009, na verdade. E aí, eh, muita coisa dando certo. Fora que eu tinha algumas referências como, alguns nerds da história. Aqui, ó, já tô até entrando aqui nesse background aqui da história, como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg também, ali daquela época. E aí eu tinha esses caras como inspiração. Porque os caras são da área de TI e tiveram sucesso. E eu ficava me perguntando: "Cara, se esses caras parassem para fazer concurso público, será que eu estaria utilizando o computador da mesma forma que eu utilizo hoje? Será que, eh, a parte do sistema operacional, será que as coisas de tecnologia ia evoluir tanto nesse ponto?" Coisas que eu me perguntava naquela época, que hoje não faz tanto sentido, eu já vou explicar o porquê não faz tanto sentido, beleza? Mas como alguém que defendia o mercado privado, acabou virando funcionário público, acabou virando concurseiro, acabou virando, eh, funcionário público. Bom, e aí, eh, eu tendo esses exemplos lá na faculdade, eu simplesmente falei: "Cara, é isso que eu quero". É isso que eu quero pra minha vida. E aí eu entrei na faculdade em 2009, 2014, 2015 ali eu já estava formado, já estava trabalhando no escritório, porém eu vi o mercado derreter. Eu vi a engenharia civil fechar todas as suas portas, inclusive, em 2016, 2017 eu trabalhava num escritório onde a gente dimensionava pista de pouso e decolagem de aeroporto, a gente fazia alguns cálculos, a gente entregava alguns projetos, e nesse período difícil da engenharia civil, foi a Operação Lava Jato, o mercado de engenharia ele basicamente derreteu. Ele fechou vagas, escritórios foram falindo, inclusive o meu escritório faliu, não se contratava mais ninguém e o mercado ele não conseguia absorver. E nesse período de 2015 que aconteceu isso daí, a gente volta mais um pouquinho, a gente vê uma mídia falando o seguinte: "Vão faltar engenheiros". Isso em 2009, 2010, quando eu estava na faculdade, a mídia sempre falava assim: "Ó, vão faltar engenheiros. Não vai ter mais engenheiros formados, o Brasil vai ter um apagão de engenheiros, o Brasil vai ter isso, aquilo". E eu ficava assim: "Cara, eu tô no mercado certo". Sendo que muita gente escutou essa mensagem e entrou na faculdade para cursar engenharia, 2009, 2010, 2011. Se você parar para analisar a relação candidato-vaga dos vestibulares de engenharia, você vai ver que estava bem similar ali ao medicina, estava bem similar aos concursos mais tops que eram feitos naquela época. E tinha muito engenheiro entrando na faculdade, seja na faculdade pública, seja na faculdade particular. E aí essa galera toda formou nesse período da Lava Jato. Tanto é que nesse período 2016, 2017, muitos engenheiros,
Era muito comum você ver engenheiros dirigindo Uber para poder sobreviver. E aí esse foi o cenário, e eu já analisei esse cenário aqui, eu estava trabalhando, porém em 2017, no ano que eu casei, o meu escritório faliu e eu fiquei desempregado. E aí eu fazia bicos, dava aula, eu fazia alguns orçamentos, realizava alguns projetinhos, mas nada substancial. Foi daí que eu migrei de área. Quando eu migrei de área, eu encontrei um mercado totalmente aberto, totalmente fácil de entrar. E aí eu entrei na iniciativa privada e estava muito bem. E aí eu trocava de emprego, eu pegava experiência, trocava de emprego, era promovido, enfim. Só sei que em menos de um ano eu consegui aumentar meu salário mais de 100% muito fácil. Em um ano eu comecei ganhando o salário de estagiário, que eu voltei, eu dei um passo atrás para voltar a ser estagiário na área de TI. Por isso que eu defendo muito você entrar na faculdade para poder pegar um estágio, porque é a forma mais fácil de você entrar na área de TI. E o meu plano é, eu vou entrar na faculdade, eu vou pegar um estágio na área de TI, e quando eu entrar no mercado de TI, eu vou largar a faculdade porque não vai fazer muito sentido. Porque eu já sou formado, já tinha faculdade de engenharia, e foi assim que aconteceu. Porém, eu não larguei, eu terminei a faculdade. Eu tenho esse problema de começar as coisas e ter que terminar. E aí, beleza, no primeiro ano da minha faculdade, eu comecei com salário de estagiário de 1.500, 1.200, agora eu não lembro muito bem. E aí, em um ano, meu salário foi para R$ 4.600. Essa foi a minha evolução, muito mais do que 100% de aumento de salário. E essa era a perspectiva, do mercado de TI no mercado privado. Eu não queria sair do mercado privado, porém eu notei alguns passos, eu notei algumas coisas que vinham acontecendo no mercado de TI, que me fizeram pensar muito bem. O que que foi acontecendo? Eu vi aqui, eu até anotei aqui, ó, coisas que vi que estava acontecendo. Primeira coisa aqui que eu nem anotei aqui, que eu até esqueci, mas eu lembrei. A mídia falando muito. Vão faltar programadores, o mercado de TI vai colapsar, não vai ter gente formada para suprir a demanda tecnológica, sempre vai ter a defasagem, vai ter um apagão de programadores, tudo isso a gente está acompanhando agora que está acontecendo, já tem mídias, falando isso daí já tem um bom tempo, e eu percebi e linkei lá atrás quando eu estava na engenharia. Foi uma das coisas que eu percebi. Outra coisa que eu percebi é que no mercado privado acontece muita indicação e muita panelinha ali dentro. Não necessariamente para você entrar, porque quando eu entrei estava entrando muita gente na área de TI e não tinha esse luxo de panelinha. Porém, dentro da empresa só era promovido quem fazia parte da panela, quem puxava saco. Inclusive, numa empresa que eu estava trabalhando, quando o mercado se estabilizou, funcionários dessa empresa estavam sendo mandados embora, os funcionários antigos, estavam sendo contratados funcionários novos que tinham um certo grau de amizade fora da empresa. A galera jogava futebol junto, a galera fazia churrasco, a galera. Então, foram entrando um por um, e a galera que não tinha esse vínculo de amizade, esse círculo, não fazia parte da panela, eles mandavam embora e aí contratava mais um da panela. E eu vi isso acontecendo, eu falei: "Vai chegar a minha vez", e realmente chegou a minha vez. Então eu vi panelinha, eu vi a notícia, eu vou até colocar aqui, ó, notícias sendo publicadas dizendo que vão faltar programadores. Aí eu botar aqui entre parênteses, profissional de TI. Então eu vi panelinha, que eu já contei pra vocês, vi isso aqui, e aí eu fui demitido. Mas aí eu encontrei emprego muito rápido, fui demitido em um dia e 11 dias depois eu fui, aprovado nos processos seletivos e já estava trabalhando, já era funcionário de uma outra empresa. Inclusive até tem os vídeos aqui no canal desse relato que aconteceu comigo. E aí eu não queria viver isso novamente. Daí eu fiz concurso público. Eu fiz concurso público antes de eu ser demitido. Eu percebi esses 2 movimentos aqui, ó. A panelinha que estava acontecendo no momento da contratação e também as notícias de TI. Eu já linkei: "Cara, vai acontecer alguma coisa que eu preciso me calçar". E a mudança de governo foi acontecendo também e eu parei para refletir. Eu falei: "Cara, alguma coisa tá para acontecer e dessa vez eu tenho que me calçar". Foi aí que eu resolvi fazer concurso público. E na época que eu fiz concurso público, estava abrindo muitas e muitas vagas. Eram 2.000 vagas do Banco do Brasil, eram 2.000 vagas da Caixa Econômica, era mais de 600 vagas no Serpro e Dataprev, e muitos concursos foram acontecendo. Eu falei: "Uma vaga eu tenho que pegar". E foi o que aconteceu. E aí, diante desse cenário todo esquisito, do mercado privado, foram me desanimando. Falei: "Cara, não quero estar no meio de panela, de novo passar por essa situação de desempregado que eu passei na engenharia, onde muitos engenheiros foram, Uber naquele momento". Eu não queria viver isso. É claro que a tecnologia é um mercado completamente diferente. E daí,
foi que eu fiz o concurso público, daí que eu virei concurseiro da área de TI. Faço concurso até hoje e o foco para os concursos que eu estava fazendo era empresas de tecnologia ou empresas que tinham muita tecnologia. Por exemplo, empresas que produto final é tecnologia, tipo Serco, Dataprev, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, Petrobras, ele não tem, tecnologia como produto final, o produto final da Petrobras é o petróleo, porém ele usa de muita tecnologia para extração, para monitoramento, enfim, Petrobras e essas empresas. Eu estou resistente em fazer concursos para tribunais, para prefeituras, para estado, porém, algumas vagas estão surgindo que eu estou vendo ali que dá para ponderar mais, eu estou resistente ainda. De repente, esse meu pensamento mude, e assim como esse pensamento aqui, que eu não ia fazer concurso, mudou, e hoje eu estou feliz na iniciativa pública. E hoje eu estou feliz como funcionário público, beleza? Beleza. E aí até coloquei aqui, ó, passei e não me arrependo. Realmente hoje eu tenho mais estabilidade. É claro que estabilidade está aqui também na sua mente, porém, hoje eu não me preocupo muito com panelinha, não me preocupo muito com as notícias que o mercado vai derreter ou que o mercado vai fechar as portas ou que isso ou aquilo, não me preocupo tanto. E aí eu tenho outras preocupações, coisas normais do dia a dia. Porém, eu não me arrependo de toda essa trajetória que aconteceu. Esse vídeo foi mais um bate-papo, assim como eu falei lá no começo, ele vai ter alguns cortes, porque às vezes eu esqueço, às vezes eu gaguejo e tal. Mas para deixar a troca mais original, eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês, beleza? Falou e valeu!